2017, eu troquei de emprego, fui contratada por uma escola para cuidar da parte do ensino médio. Fui me familiarizando com os alunos e no meio desses alunos eu conheci uma menina. Quando eu conheci ela, foi assim, foi bem casual. Eu estava pedindo para os alunos entrarem, né, após o intervalo para a sala de aula. Eu cheguei nela para pedir para ela também entrar e perguntei o nome dela, né? Falei para ela, qual que é o seu nome? E ela falou para mim, meu nome é Isabel, mas pode me chamar de Bebel. A Lud, apesar de ser 15 anos mais velha que eu, a gente se simpatizava de uma maneira diferente, a gente se deu muito bem desde o primeiro dia. Nós fomos nos aproximando e no primeiro colegial, ela foi um presente para mim. Ela me ajudou muito nessa fase. Eu tinha acabado de fazer 30 anos e ela tinha ali 14 para 15, ela tinha acabado de completar 15 anos. Mas a sensação que a gente tinha é de que a gente se conhecia há muito tempo. Todos os dias ela ia para minha sala, né, passava lá, ela não começava o dia sem me dar um bom dia, sem me dar um abraço. Coincidentemente, nós duas éramos cristãs, ela só não estava frequentando nenhuma igreja. E ela, inclusive, por não estar frequentando nenhuma igreja, começou a frequentar a minha igreja comigo. E eu era batista de berço. Eu nasci na igreja batista eu fui apresentada, eu cresci, eu conheci meu esposo, ali eu fiquei noiva, eu casei, eu tive meus filhos, apresentei meus filhos, amava tudo que eu fazia lá, amava servir a Deus. Quando a gente foi estreitando a amizade, do mesmo jeito que eu fiquei próxima dela, eu fiquei próxima dos pais dela, né, que hoje inclusive eu considero como meus pais também. Um belo dia, cheguei para trabalhar, fui para minha sala, sentei na minha mesa e de repente a Isabel chegou assim, desorientada. Falou, Lud, eu preciso te contar uma coisa. E eu, o que, Isabel? O que aconteceu? E ela, Lud, é o seguinte. O sábado é o selo de Deus. O pastor Helder, ele me explicou tudo. Eu nem sabia quem era pastor Helder. E eu preciso que você escute ele falar, eu preciso que você veja a explicação dele. Se eu precisava que ela entendesse o que eu tinha entendido, como que eu ia deixar minha companheira na fé, minha companheira de igreja, minha companheira do dia a dia? Não tinha como. Só que eu tive uma certa resistência, porque assim, ao longo da minha caminhada cristã, eu pouco ouvi falar sobre os adventistas e o que eu ouvia falar me dava a entender de que era uma seita. Em contrapartida, eu tinha muitas dúvidas com relação ao sábado, porque eu não entendia o fato de a igreja não enfatizar a guarda do sábado. Porém, eu ali já uma vida inteira, né, sendo doutrinada, estando em outra denominação, não fiquei muito interessada em entender aquilo não. A princípio eu concordei com ela, mas assim, para que ela precisava voltar para a sala dela. Dali para frente, ela não me deu sossego mais. E aí aconteceu algo assim, que a partir desse dia, tudo mudou. Ela me convidou para comer uma pizza na casa dela. Quando eu chego na casa dela, quem estava na mesa? O famoso pastor Helder. E ali ele começou a me explicar tudo o que a Isabel tentou me explicar naquele dia lá na escola. E eu posso dizer que a gente ficou ali no mínimo umas 2 horas conversando e a gente não via o tempo passar. E não tinha como eu contestar porque estava na palavra. Eram coisas que a vida inteira eu não tinha visto. Naquele dia nós saímos de lá com um estudo bíblico marcado. E a gente fez ali uns 3 meses de estudo muito intensos. E nesses 3 meses, eu me lembro que o culto na minha igreja era às 6h30. Então eu assistia o culto na minha igreja e ia para a igreja adventista assistir o culto lá. Porque o meu coração já começou a queimar para estar naquele lugar, para entender mais. Em 2020, a gente fez o estudo e o pastor Helder me mandou uma mensagem perguntando como que eu estava. E eu falei, pastor, estamos bem? E ele virou para mim e falou, eu lembro como se fosse ontem. Você está bem, mas você ainda não tomou a sua decisão. Eu sou o tal pastor Helder. Chegou um determinado momento, ela disse, pastor, meu esposo também pode participar? E aí, Daniel entrou também na jogada. Logo depois, ela falou, pastor, e a minha irmã? Pode participar? E a irmã também entrou na jogada. E naquela altura do campeonato, eu já estava decidida a passar para a igreja adventista. Tudo que eu tinha na minha mente construído a respeito da igreja adventista desmoronou. Eu comecei a ter uma nova visão e a entender o quão grandiosa era a missão dessa igreja. E tudo que eu sabia pensar naquele momento era o seguinte, eu quero estar lá. Eu via tudo que a igreja faz ali para envolver os filhos, os adolescentes, os jovens, e eu ficava maravilhada, porque eu não via isso em lugar nenhum, eu não via isso na minha igreja. Toda a expectativa que eu tinha de futuro, eu já não via mais em outro lugar, eu via na adventista.
Eu estava muito receosa de falar com meu esposo de que eu queria, porque eu via ele muito envolvido na nossa igreja, né, na igreja que a gente congregava. Naquele momento eu tomei a decisão, eu cheguei nele, orei bastante, falei, a partir de 2021, na virada do ano, eu já quero estar na igreja adventista. E para minha surpresa, ele olhou para mim e falou, eu também. Hoje, nós estamos na Igreja Adventista já há 3 anos, já trabalho muito em vários ministérios da igreja, sou muito feliz com tudo que Deus tem me confiado. A cada dia que passa, eu costumo dizer que eu sinto meu coração queimar a cada dia mais. E eu não tenho palavras para agradecer a Deus a oportunidade que Ele me deu de um dia, lá em 2017, conhecer uma menina que não era da igreja, mas que me apresentou esse caminho de uma forma tão assim, inusitada. Eu me alegrei tanto, como se eu fosse da igreja adventista. Depois de um tempo, estava eu ali vendo a Lude, o esposo, os 2 filhos ativos na igreja, a irmã, a sobrinha, a tia, a avó. E uma das coisas que o Senhor mais fala no meu coração, você trouxe pessoas para mim e você, como que vai ficar? E depois disso tudo, hoje quem está me ajudando, inclusive nessa caminhada espiritual, é a própria Lude. E todos os irmãos de oração a quem eu sou muito grata, meus pais, o Espírito Santo principalmente, que não tem desistido de mim, você que está aí me assistindo, por favor, continue orando por mim. Agradeço a Deus pela vida da Shirlene e do Sr. Gilson, que me acolheram junto com ela. E hoje, o meu desafio é ver a Isabel batizando na igreja adventista.